vai haver um banho de realidade. Aliás, nem vai ser um banho, vai ser um tsunami de realidade nas próximas eleições que vierem. E não é por o partido de protesto em questão ser o perfeito e não sei o quê. Não. É porque há protesto contra aquilo que as pessoas estão revoltadas. E não há mais ninguém a fazê-lo. A realidade é essa. Por isso, nós não devemos dizer à polícia como é que ela deve fazer esse policiamento quando ela está, sobretudo, no cumprimento de mandatos judiciais. A polícia estava a cumprir mandatos judiciais. Desculpem lá, nenhum dos senhores é juiz, nenhum dos senhores é procurador. Os polícias estavam a cumprir ordens que lhes foram transmitidas pelas autoridades judiciárias e pelas autoridades administrativas. Alguns não gostaram, isso é problema vosso, honestamente. Há uma parte do país que acha que sim, tem que haver mais polícia, tem que haver policiamento de visibilidade. Sabem, o policiamento não é só um policiamento de rondas, tem que ser um policiamento de visibilidade. Quem aqui está, nós assistimos, olha, até foi da CNN, uma jornalista que estava em direto a dizer que o espalhafato de hoje estava a prejudicar o tráfico de droga e a prostituição. Oh, desculpem lá, não é? Desculpem lá se o líder da terceira força vem aqui prejudicar o tráfico de droga ou da prostituição. Mas estamos malucos? Perdemos a noção do que é viver num país seguro, do que é viver num país decente? Agora estamos mais ao lado de quem trafica droga, de quem anda a traficar prostitutas, do que ao lado das pessoas e ao lado dos políticos. O PSD, o Governo, a AD, estão a 1000 anos do Chega no que o Chega quer fazer ao país e no que o Chega quer para o país. Nós, por nós, tínhamos operações destas com visibilidade, com firmeza, sempre que fosse possível. Para as pessoas sentirem que têm polícia ali, que a polícia não se esqueceu deles e que há autoridade. Nós tivemos a nossa vigília quando os outros estavam a ser a sua manifestação, isso é legítimo. A nossa e a deles, penso eu. Tivemos moradores a explicar o que é o drama de viver num país com impunidade, porta a porta. Vai acabar por fazer campanha a favor dele. Eu não sei se os partidos políticos tradicionais já compreenderam isso ou não, mas é o que vai acontecer. Eu não sou bruxo, atenção, eu não vejo o futuro, mas já li uns livros, não é? Portanto, o que acontece lá fora normalmente acontece aqui, a história não se repete, mas rima. Pronto. Então porquê é que chamaram a polícia se não querem lá a polícia? Então não chamem os polícias, deixem os polícias estar na sua vida. O Governo tem coisas que nós nos revemos. Tem muito mais em que não nos revemos. Como querer contratar uma pessoa e pagar-lhe 15 mil euros. É um insulto a quem ganha pensões de 700 euros, de 600, 300 e 400. Sob segurança. O Governo tem feito algumas coisas e não se pode queixar de falta de apoio. Porque sempre que precisou de apoio, teve esse apoio. Agora, quando quer governar como o PS, como no caso da imigração, não estou agora a ligar uma coisa à outra. Estou porque sei que é um tema também na ordem do dia. Eu tenho um debate com o Primeiro-Ministro, falamos em controlar a imigração. O Chega leva ao Parlamento cotas para a imigração, o PSD vota contra. Isto faz campanha em prol do Chega. Mesmo que o Primeiro-Ministro, ou o Centrão, ou quiserem nomenclar aquele espaço ideológico, não compreendam. Mas faz. Garanto-vos que faz. Com isso porquê? Para mim, o centro é corrupção, é incapacidade de agir, é ter medo de agir, como se viu com o Primeiro-Ministro. Um dia saudou as forças de segurança, depois veio-lhes tirar o tapete e dizer que não gostou do que viu, não percebeu porque é que não gostou do que viu. Não pode haver operações em bairros com indianos, ou com pessoas do Paquistão, ou com ciganos, ou com brancos, ou na Lapa. Mas qual é o problema de haver operações policiais, seja onde for? Porque é que não gostou de ver? Porque eram imigrantes? Se fossem portugueses gostávamos de ver? Quer dizer, parece que estamos naquela situação da Inglaterra. Se forem violadas mulheres brancas, temos que esconder. Se forem violadas imigrantes, nós estamos a então falar temos que promover. Vou dar um exemplo. Ou seja, eu acho que este governo é fraco em segurança, é fraco no controle da imigração e é fraco no combate à corrupção. É porque quando olhamos para estes candidatos, quando olhamos para quem é que apoiaram na Madeira, percebem o que eu quero dizer, que estamos inundados de corrupção e que há dois responsáveis, PS e PSD. O Ventura, neste certo inicial, já vamos ao resto, esta não é a parte da revelação ainda, mas é grave. Principalmente o caso do Hernani Dias. O caso do Hernani Dias para mim é grave. Eu desde o início, e quem acompanha mais o canal sabe, que eu disse sempre que dos casos todos e das polémicas do governo, inclusive das próprias polémicas do Luís Montenegro, a mais grave de todas, ou pelo menos a mais direta, a mais visível, a mais palpável, era claramente a do Hernani Dias. Nós tínhamos um membro do governo que iria ser responsável pela execução da lei dos solos e que 2 semanas antes da legislação ou da execução dessa mesma lei, constitui 2 agências imobiliárias. Quer dizer, é como disse Miguel Relvas hoje. Miguel Relvas não é do Chega, é do PSD, disse. Quer dizer, que se houver uma nova maioria de direita, então os partidos têm que se entender e dar um governo a Portugal. Eu acho que isto, mais claro que isto, não há. Não é? Eu concordo em parte com o Ventura. Eu sou favorável a um entendimento das direitas. Nós estamos a trabalhar em medidas e propostas que trabalhamos ao longo da legislatura. Vamos apresentar um vasto programa com 30 prioridades. Algumas delas eu já o anunciei aqui.
Mas também não lhe digo que há nessas prioridades algumas que continuam a ser as nossas prioridades fundamentais. O aumento das pensões é uma delas, que nós não vamos desistir. Equipará-las ao salário mínimo. Sim, é o nosso objetivo. Nós sempre dissemos que era há 4 anos e que o queríamos fazer há 4 anos. Que não podemos continuar a ter em Portugal pensões de 200 euros e 300. Portanto, quer dizer, pensão mínima de miserável. igual. Então aí as pessoas perguntam-se para onde é que vai o nosso dinheiro? Se pagamos mais impostos, se continuamos a dar subsídios, então porquê é que não podemos aumentar pensões? Então porquê é que não podemos aumentar salários? O Ventura aqui está certo em determinado aspecto. Na parte do despesismo do Estado, concordo plenamente com ele. A parte onde já me gera mais preocupação, que enfim, eu compreendo onde é que ele quer chegar. Aqui só deste ponto de vista, e termina aqui, eu compreendo onde é que ele quer chegar. Só que aplicar estas medidas de despesa pública, ao mesmo tempo que queremos aplicar expansionismo fiscal, ou seja, de redução de impostos, nós podemos criar desequilíbrios de mercado que gerem crises.